Boa noite a todos. Vamos aguardar um pouquinho, em seguida daremos início à nossa atividade. Vamos aguardar o pessoal chegando por aqui. Já estão começando a chegar. Boa noite a todos. Boa noite a todos os amigos que se encontram aqui na nossa sede. Boa noite a todos os companheiros que estão aqui na plataforma do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos a esta nossa atividade. Em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, desejo que todos nós possamos ter momentos proveitosos na atividade da noite de hoje. Como sempre, nós damos início aos nossos trabalhos com uma prece. Convido a todos, então, que nós possamos unir o nosso pensamento nesse momento, rogando o amparo de Jesus Cristo e da equipe de trabalhadores da espiritualidade para esta nossa atividade. Que possamos todos nós sermos envolvidos por fluidos benfazejos e que possamos assimilar a mensagem da noite de hoje com o nosso coração, buscando promover na nossa vida as mudanças que são necessárias para a nossa evolução. E assim, agradecidos, damos por aberto o trabalho da noite de hoje. Sempre nós começamos os nossos trabalhos, com a prece que a gente já realizou, e a gente também pede que quem quiser deixar, desde já uma água para ser magnetizada ao final do trabalho, que assim o faça. A reunião de hoje, como todos já conhecem, acredito a maioria, é uma reunião dialogada. E nós iremos tratar do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós vamos passar agora para o nosso amigo Marcelo, que irá nos conduzir no trabalho de hoje. Com o Marcelo, a palavra, então. Obrigado, Jane. Boa noite a todos, aos presentes na casa e aos que nos acompanham pela plataforma do Facebook. Como a Janine já nos adiantou, hoje nós vamos então tratar do capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos. A passagem que eu escolhi aqui
ela está contida no item 1 e 2, que é a parábola do festim de bodas. Por que eu escolhi esse tema para essa semana? Para aqueles que não sabem, a nossa sociedade completou, na terça-feira, 60 anos. E foi uma festividade que nós tivemos aqui na terça-feira, quando pudemos ter a presença dos amigos pessoalmente para assistir a palestra. Os que assistiram em casa puderam perceber a felicidade e a emoção que estava presente naquela reunião. E, invariavelmente, quando nós falamos de Jesus, quando nós invocamos os ensinamentos dele contidos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes, muitas vezes, a gente acaba por esquecer do caráter de felicidade que o conhecimento da palavra de Jesus nos traz. A gente acaba, muitas das mais vezes, conversando e abordando os assuntos que dizem mais com o nosso sofrimento, com as nossas imperfeições e com as nossas dificuldades aqui nesse plano. Mas Jesus não é presente na nossa vida só nesses momentos de tristeza. Jesus está presente em todos os momentos e principalmente nos momentos de felicidade. E isso que eu queria trazer para a data de hoje, nesse sábado. Para isso escolhi esse tema. É uma parábola assim que ela, quando a gente vai ler ela assim pela primeira vez, ela parece um pouco complexa, parece um pouco profunda, mas a gente pode tentar resumir aqui um pouco para que a nossa conversa seja um pouco mais coloquial, que a gente consiga entender o sentido dessa parábola e a partir daí a gente fazer os nossos questionamentos aqui, as nossas participações para que a gente faça o nosso trabalho. Então, na verdade, essa parábola do festim de bodas, o que ela representa? Ela representa, então, a relação entre Deus e o homem, que é a festa, né? Essa festa é a representação da relação do homem com Deus. Os convidados da festa são a humanidade, os homens. A tal veste nupcial, que tanto é mencionada nessa parábola, que vocês podem depois ter a oportunidade de ler em casa, ela é representada pela condição necessária para que a gente possa se render, compreender e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. O que a gente precisa ter dentro de nós para fazer parte do reino de Jesus? Que isso é feito através da construção pessoal de cada um. Isso não é uma coisa que a gente compra. Essa veste a gente não compra, a gente não vai numa loja e adquire essa condição. Isso é uma construção pessoal que cada um deve fazer, que é caracterizada pela modificação de cada um para a evolução. E o noivo desse festim, dessa grande reunião, quem tu acha que é, Jane? Tem um noivo aí nessa história. Não te parece que seja Jesus? Então, a partir daí a gente consegue então entender assim um pouco mais simploriamente essa parábola. Aí eu faço o primeiro questionamento então, porque o nosso tema ele é formulado numa pergunta que eu coloquei aqui: se estamos preparados para o chamado de Jesus. Será que estamos? Temos alguma participação aí já, Jane? Ou não temos? Então eu formulei a pergunta: estamos preparados para o chamamento de Jesus? Quando é que se dá esse chamamento? Será que existe alguma ocasião especial na nossa vida? Existe um marco, uma determinada situação em que Jesus nos chama? Vamos ver se tem alguma participação. Enquanto isso eu vou... Como? Vou te convidar o pessoal que está aqui. Posso, principalmente. Será que alguém tem alguma colocação que possa me explicar isso? Quando é que nós somos chamados? Preparados? Chamados. Quantos nós somos chamados? A pergunta foi se nós estamos preparados. Se estamos preparados, certo? Então, isso é uma subpergunta. Preparados, todos estamos. Todos, absolutamente. Agora, com condições de participar, isto está a desejar.
Paulo quer nos dizer então que o preparo nós temos. Nós já fomos preparados, ou vemos nos preparando, ou temos a condição interna já, mas não colocamos em prática. A lei de Deus está na nossa consciência. É o preparo. Estamos preparados. Nós conhecemos a lei, sabemos da lei, acessamos a lei, mas ainda não a cumprimos. Tu quer dizer então que Deus nos dotou dessa condição, através da lei divina que está dentro de nós, através da consciência. Mas nós é que optamos por não colocar em prática essa condição? Optamos ou por ignorância? Por ignorância. Certo. É, uma boa resposta, porque existem ocasiões em que nós nem sabemos que estamos fazendo errado. Isso. Então, voltamos ao início da pergunta. Isso não seria um despreparo? Porque lá, a parábola nos diz que a veste nupcial, que eu traduzi aqui como sendo a condição necessária para isso, era uma construção individual, pessoal, construída ao longo das encarnações, ao longo de nossas outras existências, e que a gente precisa desenvolver essa veste, a gente precisa se vestir dela para... Ali, ó. Tá ali onde? O Paulo está apontando para quê? O verdadeiro espírito é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar suas inclinações más. Essa é a veste. Essa é a adequação da veste. Então é a construção dessa veste, está contido nessa assertiva aí. O esforço de domar a má inclinação. Poucos fazem. Poucos fazem. Bom, mas aí, Paulo, Jesus nos dá a condição de exercitar isso. Ele nos chama. Ele nos coloca situações para que a gente possa ter esse despertar. Essa é a pergunta. Quando nós somos chamados? Quando é que isso acontece na vida de cada um? Tem uma resposta aqui da Fernanda, né? Ao longo das encarnações, nós estamos sendo chamados já, né? Ah, então não é de hoje. Não é de hoje. Não né? é de hoje. Ao longo das encarnações, a gente vem sendo chamado. Né? Então a gente vem se preparando. Eu acredito O chamamento é feito reiteradamente e a gente atende ou não. Quando nós atendemos, evoluímos um pouquinho. Quando nós não atendemos, deixamos passar aquela oportunidade e ficamos estancados, parados. Rosane, por favor. Eu acho assim também, Marcelo. Se os pais, desde criança, apresentassem Jesus para os filhos, seria bem mais fácil. Porque desde criança já teriam apresentado Jesus, esse ser nosso amigo. Então a criança se tornaria adulto e vivenciaria mais os ensinamentos de Jesus. Sim. Cabe aos pais Cabe aos pais. apresentar os filhos também. Certo. A Rosane toca num ponto importantíssimo aqui, que é a participação da família nesse processo. Aí a gente pode dizer que existe um ciclo, né, Rosane? Se eu não recebi do meu pai esse ensinamento, é pouco provável que eu passe ele adiante, né? Mas em algum momento esse ciclo tem que ser rompido. Aí vai a participação individual daquele ser que está se preparando para ser pai, para constituir uma família, e de perceber essa situação. Tem os comentários aqui, Marcelo. Por favor, tu quer ler, Rosane? A Beth Lima diz assim, ó. Estamos preparados quando nos dispomos a ajudar os nossos irmãos incondicionalmente. Tarefa difícil essa, né, Beth? É? Depois tem o Silvio, que ele nos disse, todos estão apenas ignoramos o chamado. Certo. Tá? Então, vamos por partes aqui. Primeiro, pelo que a Beth nos disse. Estaremos preparados, então, quando estivermos dispostos a ajudar o próximo incondicionalmente. Né? Isso, amar o próximo incondicionalmente. Amar o próximo incondicionalmente significa amar sem exigir nada em troca. Ah, eu vou te ajudar aqui, mas mais ali adiante eu preciso de um retorno. Ou então ajudar já fazendo uma determinada cobrança. Ó, eu vou te ajudar, mas tu vai fazer isso ou aquilo. Dessa forma não funciona. Dessa forma não funciona, né, Beth? Não é dessa forma. Tu usaste uma palavra que é muito importante. Incondicionalmente. Ou seja, sem impor condições.
Aí sim, porque tu estás te doando ao próximo sem exigir nada em troca, e isso revela o caráter, o teor dessa atuação. Perfeito. O que o Silvio falou que eu já me esqueci, já? O Silvio disse assim, ó, todos estão, apenas ignoramos o chamado. Exatamente, é mais ou menos o que o Paulo nos mencionou lá no início. Nós temos o material, a matéria-prima suficiente para isso, está dentro de nós. Mas, quando o Silvio nos diz que nós ignoramos, eu posso dizer também que essa atitude de ignorar deliberadamente significa que eu estou optando por fazer uma outra ação. Eu optei por não seguir aquele caminho que, lá no fundo, que a minha consciência diz, eu sei que eu deveria ter seguido. Optei por um caminho mais fácil, por um desvio, por uma vantagem mais imediata, em detrimento daquela condição que eu deveria realmente ter feito. Tem outro comentário da Fernanda. Ela diz assim, ó, somos chamados a todo momento, precisamos estar atentos para perceber este chamado. Exatamente, é aí que eu queria chegar, esse é um ponto importante. Porque a gente tem, às vezes, a ideia de que o chamamento de Jesus vai vir na forma de uma epifania, de uma situação excepcional, de um grande acontecimento na nossa vida. Mas será que é assim? Ou será que esse chamamento ele não vem no dia a dia, no cotidiano, nas nossas ações assim mais próximas? Uma Jane aqui no Centro Espírita, com a minha família em casa, com a minha esposa, com meus filhos, com o vizinho, um colega de trabalho. Será que não é aí que vem o chamamento? Quantas vezes a gente deixa de atender nessas oportunidades? Estamos sendo chamados. Paulo disse ali há pouco, toda hora, todo momento. Será que a gente está conseguindo perceber o chamamento? Essa é a dúvida. E aí, Jane? Tem mais aqui da Aline. A Aline nos diz assim, ó, o despertar ocorre muitas vezes através da dor, mas não podemos esquecer que Jesus está sempre presente aguardando por nós. Certo. O que a Aline está nos dizendo, em português bem claro, é o seguinte, né? Eu vou ser chamado várias vezes. Na primeira vez, eu vou ignorar. Na segunda vez, eu vou me fazer de louco. Na terceira vez, eu vou achar que não é comigo. Na quarta vez, eu vou ainda reclamar que o chamamento está sendo feito. Na quinta, na sexta, na sétima, vai vir a dor. Mas a dor não é um castigo. Ela não vem em forma de um castigo por eu não ter atendido o chamamento. Ela vai vir para me despertar, para que eu caia definitivamente na real, que eu tenha noção daquilo que eu deveria ter feito. A dor vai ter esse sentido de despertamento, para que eu acorde, que eu veja, perceba, e que tenha a oportunidade de mudar a partir da dor. A Arlete reforça isso, somos chamados pela dor ou pelo amor. Pelo amor, somos chamados, mas invariavelmente não funciona. Invariavelmente não funciona. A Rejane nos diz assim, ó, a vida dá sinais, às vezes uma dificuldade, uma provação, ou até mesmo uma felicidade, uma grande realização. É o momento de despertarmos para a necessidade de nos voltarmos ao Cristo, seja com a gratidão pelo bem que chegou, seja pela dificuldade que nos trará ensinamentos. Exatamente, a Regiane reforça então a questão do chamamento vir através ou da dor ou do amor. Aí a gente vai perceber, aqueles que estão um pouco mais conscientes, percebem, olha, isso aqui é uma oportunidade, vou me modificar, vou fazer diferente aqui dessa forma, porque isso aqui é uma oportunidade. Mesmo? Pois não, Luiz. Pois não, Paulo. O chamado é sempre por amor. Sempre. O primeiro, tu diz? Todos. A dor é o nosso ponto de vista. Sim. Mas quem desencadeou a dor foi por amor. Certo. Por Paulo. amor a nós. É importante ressaltar isso. A dor, ela, como eu disse antes, ela não é um castigo infligido por Deus. A dor é resultado da minha ação, consequência da minha ação. Se eu passo a vida inteira fumando, consumindo cigarro, chega lá no fim da vida, me aparece um problema respiratório, um câncer, um enfisema,
e eu vou dizer que estou passando uma provação com dor, como é que eu vou imputar essa dor a Deus ou qualquer ente externo, se fui eu que construí essa situação? Essa dor que eu estou sofrendo é consequência das minhas atitudes. E esse mecanismo funciona exatamente da mesma forma em todas as circunstâncias em que nós estivermos infringindo a lei divina. Seja numa situação mais extrema dessa, ou num relacionamento que a gente tem com as pessoas, ou em qualquer outra atitude que a gente venha a tomar. Tem mais um Pois não. comentário da Fernanda. Ela diz assim, ó. Adorei o comentário da Rosane. Vejo que, inclusive, algumas escolas já mencionam Jesus para as crianças. É estranho a gente notar isso, né? Que esse comentário da Fernanda aqui, que ela percebe que agora algumas escolas trazem o ensinamento de Jesus. Antigamente, né? Isso era extremamente comum. Eu, no meu tempo de colegial, eu sempre tive ensino religioso. Mesmo na faculdade eu tive cadeiras de teor religioso. E isso, não sei por que, foi retirado da nossa sociedade. Né? Não é aqui o ideal é estar discutindo essas questões. Mas chama atenção esse comentário da Fernanda de perceber isso com surpresa, de que hoje em dia está voltando esse ensinamento espiritual. Porque é aquilo que Kardec nos disse, né? Cada vez mais a ciência, a filosofia vai se aproximar da espiritualidade. Os pedagogos certamente devem estar percebendo a necessidade de espiritualização das crianças para que a gente tenha uma sociedade melhor. Mas isso era comum antigamente. Né? Hoje em dia estamos voltando, que bom. Tem mais outro comentário da Beth. Ainda muitos de nós valoriza demais o material e acha que o reino de Deus pode esperar. O material está aqui e agora. É verdade. Aí o que nós estamos fazendo, Beth? Estamos satisfazendo as necessidades mais imediatas. Eu quero o reino dos céus aqui e agora. Eu quero viver bem, quero me dar bem aqui e agora. Mas qual é a verdadeira realidade do espírito, hein, Luiz? Tu que gosta muito desse assunto. Qual é a verdadeira realidade? É aqui ou é em outro local? Verdade, Marcelo? Quando a gente tem a ciência de que está na imortalidade, muda tudo. E que eu tenho que produzir para me chegar a espírito puro, então eu não perco nenhuma oportunidade de me melhorar, né? Se esse é o caminho. E a partir dessa consciência muda tudo na vida, né? Uhum. Então assim, eu estou na imortalidade, estou agora nesse mundo material. Eu não sou Luiz Carlos, eu estou Luiz Carlos. E aí eu não vou perder nenhuma oportunidade de evoluir, de progredir. Né? E progredir, Jesus já diz. Está lá nas leis divinas. Então tu está nos dizendo, Luiz, que nós temos que progredir a partir de agora. Não vou esperar desencarnar, morrer, para só depois buscar uma evolução espiritual. Eu preciso fazer isso agora. Vai ao encontro do que a Beth nos colocou. É isso, Beth? É isso aí. Que no momento em que a gente lida apenas com o crescimento material e abre mão do crescimento espiritual, a gente não está construindo aquilo que o Luiz nos falou, não é? Está postergando a oportunidade. Fica postergando a oportunidade. Uma oportunidade de ouro, né? Que nós temos aqui na encarnação de progredir. E uma outra situação, né, Marcelo? A família que eu estou agora é a condição própria para progredir. O trabalho que eu tenho, o cotidiano que eu vivo, isso tudo faz parte de um cenário que está à minha disposição para fazer essa caminhada evolutiva. E esse cenário é o mais adequado, não é, Luiz? Eu não estou na situação que eu estou atualmente por acaso. Não caí de paraquedas aqui, né? Claro que não. Eu construí isso para o bem e para o mal. Então, se eu tenho algumas facilidades, algumas condições mais apropriadas para fazer esse crescimento, eu tenho que aproveitar, não desfrutar. E, na verdade, tudo é para o bem. Tudo é para o bem. Nada é para o mal. Nada é para o mal. O mal é para o bem. Aí a questão do ponto de vista, né? De como nós enxergamos as situações. Voltamos à questão do chamamento. O chamamento ele pode se apresentar de uma forma, né, severa aos nossos olhos, mas ele pode ser o mais adequado para a necessidade que a gente apresenta no momento.
Mais alguma coisa aí? Bem, da Fernanda, ela diz assim, ó, que possamos estar atentos aos chamados e que tenhamos boa vontade para atender, pois apenas uma vontade pequena não basta. Depois tem mais outros. Exato. Temos que perseverar no bem, então, porque o chamamento ele vai vir toda hora. E quanto mais estivermos comprometidos com o chamamento, quanto mais nós aceitarmos o chamamento, mais seremos chamados. Quando demonstrarmos a boa vontade em satisfazer esse chamamento, se eu aproveitar e tiver disciplina, o trabalho vai vir em maior quantidade. É aquela história, né? Quando tu quer que alguma atividade seja feita, tu dá para aquele funcionário que está mais ocupado. Aquele que tem mais trabalho. Porque o que está desocupado ele não vai fazer. É por isso que ele está desocupado. O que está mais atarefado é o que vai resolver. É a mesma simbologia. Tem um comentário da Regina. Ela diz assim, ó, os evangelizadores e a família têm uma tarefa muito importante nesse chamado para Jesus. Certamente a Regina faz aqui então ela faz um chamamento aqui para essa questão dos evangelizadores. Situação que nós temos aqui na casa, que é a evangelização de crianças e adolescentes. Da família também. Da família também, isso é feito de uma forma conjunta. E aqui se estabelece então, através dessa relação da família, com os evangelizadores e com os seus filhos, a maneira de trazer para as crianças já esse chamamento. Apresentar para as crianças a palavra de Jesus e o chamamento. Porque as crianças também vão ser chamadas. Logo ali adiante. E o preparo que elas têm que apresentar para quando estiverem nessa situação é dever dos pais, como a Rosane falou lá no início. Quebrar o ciclo, né, Marcelo? Para quebrar o ciclo, exatamente, Luiz. Alguém vai ter que iniciar naquele círculo familiar essa atividade. Alguém deve ser o responsável para quebrar esse ciclo e colocar definitivamente a família no caminho de Jesus. Na verdade, se eu quero uma coisa, se eu quero encarnar numa condição melhor, eu tenho que quebrar o ciclo agora. Né? Porque lá na frente, eu tenho que semear agora. Sim. Para poder ter uma condição de encarnar melhor lá na frente. Né? Uma família melhor, num cenário melhor. E nós, como pais, né, Luiz, temos essa responsabilidade inarredável. Nenhum pai aqui vai escapar dessa responsabilidade. Obviamente que a responsabilidade é apresentar, insistir, fazer todos os movimentos necessários para o conhecimento, até o momento em que aquele jovem, aquela criança, vá decidir por si própria, quando ela tiver as condições intelectuais suficientes para isso, qual o caminho que ela vai seguir. Tem mais um comentário da Fernanda de novo. Vamos ela lá. Diz assim, ó, na educação infantil tem uma cultura de que não se pode fazer mais a oração na hora das refeições, porque não se pode falar em religião, estranho mesmo. Por isso que quando vejo uma escola fazendo diferente, elogio as professoras e diretoras, sempre pela conduta. Essa é uma questão muito polêmica. Na verdade, eu não vejo polêmica alguma, né? Mas se criou um entendimento de que o ensino religioso, o ensino de Jesus, seria, então, opressivo às crianças que não são obrigadas a rezar, enfim, a fazer uma oração no horário do almoço. Bom, eu discordo frontalmente dessa situação, porque, principalmente nas escolas de cunho religioso, que algumas são mantidas por igrejas, instituições religiosas, e que tem ali uma linha educativa que com conceitos cristãos. Não se no momento em que uma escola com esse cunho, ela é proibida de fazer isso, a gente tem até uma afronta aí à liberdade de escolha das pessoas. Porque o pai escolheu colocar a criança lá num colégio católico, num colégio luterano, num colégio batista. Porque a família tem a crença de que aquela instituição teria condição de educar ela dentro dos princípios e preceitos daquela família. Então, no momento em que existe uma proibição, ou um entendimento de que não deva ser feito, isso até fere a liberdade de escolha dos pais. Se a gente for para a questão dos colégios
públicos. Bom, como disse antigamente, isso era comum, sempre foi, né, tranquilo. Se criou uma problemática a partir de alguns entendimentos que a gente vê por aí e que a gente vê que o resultado, né, não é dos melhores. Basta a gente ver o nível de educação que a gente enfrenta hoje em dia. Pois não, Regina? Eu acho que essa tarefa é polêmica, mas essa tarefa é principalmente da família. Exatamente. Se a família estiver presente, se a família trouxer Deus para junto dela, não precisa a escola se Sim, preocupar com isso. delegar para a escola, né? Exatamente. É. Assim como a educação faz parte, é responsabilidade dos pais, Sim. não é responsabilidade da Sim. família, a questão religiosa e de fé também pertence aos pais. Pertence aos pais. Mas a questão da fé, ela não pode ser impedida, né, Jane? Se existe uma reunião de pessoas que querem professar sua fé, que elas tenham liberdade para fazer isso, né? Inclusive a nossa Constituição garante isso, né? Pegando um gancho no que a Pois não. Regiane falou, eu vejo assim que os pais se preocupam muito em atender às necessidades materiais dos filhos, né? Coloca o filho na natação, no esporte, é o joguinho, é a roupa, é o conforto material, né? É a alimentação e o alimento espiritual a família não está fornecendo para os seus filhos, né? É. E a família um dia tem uma passagem do Evangelho que diz, né, que um dia os pais serão cobrados, chamados a responder o que fizeste com os filhos que eu te confiei, né? Então os pais têm, né, que fornecer esse alimento espiritual para os seus filhos. O que a gente observa, né, Jane, é que muitas vezes os pais são muito rigorosos na exigência do cumprimento do futebol, do balé, do basquete, mas não tem essa mesma exigência quando diz com a questão do cumprimento da parte espiritual. Não, eles pegam no braço e entregam dentro da aula de balé. Mas eles se sentem constrangidos de pegar no braço e trazer dentro do local aonde aquela criança poderia ter e deveria ter a educação espiritual. Pois não, Paulo? Estão tirando a oportunidade dessa criança de se vestir adequadamente para a festa. Para a festa, exatamente. E isso é a responsabilidade, voltamos ao que a Rosane diz lá no início, né? Responsabilidade dos pais. Então é bem, né, até um certo ponto a responsabilidade do pai, não só com a questão espiritual, mas com toda a educação, até determinada etapa da vida da criança e do jovem, a responsabilidade do pai. Inarredável, como eu disse antes. Então, que todos, né, possamos nos vestir dessa veste, que é nada mais do que a preparação para a nossa evolução. Como é que fazemos isso? Como é que nós vamos preparar essa roupa? Pela nossa transformação moral, pessoal, que cada um vai ter que construir por si próprio. Entender qual é a sua dificuldade e trabalhar para modificar ela. E assim está preparado, então, para o chamamento de Jesus que vai vir. E ele vem logo ou tarde, ou todos os dias. Estejamos preparados. Passamos do nosso horário. 1 minuto. Disciplina é o que nós devemos obedecer aqui, né, Jane? Então passo a palavra de volta para a Jane, que vai fazer o fechamento aqui da nossa atividade. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade do trabalho e estar com vocês aqui. Até a próxima. Obrigado. Agradecemos ao Marcelo pela reflexão que ele nos proporcionou na noite de hoje, né? E fazemos um convite também, já que a gente falou tanto aqui da família, da importância dos pais levarem esse conhecimento para os seus filhos. Nós temos aqui na casa agora um grupo que se reúne toda quinta-feira, às 9 horas da noite, para fazer o estudo do Evangelho no lar, né, nas suas casas. Às vezes as pessoas querem fazer, não sabem como começar, então nós nos reunimos online todos e fazemos esse Evangelho no lar. São 20 minutos. Quem tiver interesse, quiser participar, é só falar com algum trabalhador da casa ou mandar mensagem aqui no Facebook mesmo, que nós passamos as informações. E vamos agora, então, ao segundo momento desse nosso trabalho, que aos sábados nós fazemos sempre, né, uma prece, uma irradiação pelos nossos irmãos suicidas e depois, ao final, nós temos o passe. Convido a todos vocês, então, nesse momento, que nós possamos
unir os nossos pensamentos, que nós possamos estar todos vibrando na mesma sintonia e rogando a Deus, a Jesus Cristo, por todos aqueles nossos irmãos que passam por grandes dificuldades, por grandes sofrimentos, e que às vezes, diante destas situações de dor, acabam desanimando e até pensam em desistir da sua vida. Esses nossos irmãos acreditam que, exterminando a vida do corpo físico, estarão exterminando seus problemas. Nós sabemos que não é assim que acontece, que o espírito é imortal, que o que tem fim é apenas o corpo. E quando a vida se encerra antes da hora, os sofrimentos que eles consideravam ser grandes são potencializados e tomam uma proporção muito maior ainda. Rogamos então, Pai, por todos esses nossos irmãos que se encontram nestas situações, que os trabalhadores do Cristo possam se aproximar deles, inspirando-lhes bons pensamentos, para que desistam desta ideia, para que entendam que enquanto a vida sempre tem uma solução e que não existe dor, que não existe sofrimento nenhum que não tenha fim. Que às vezes a solução está chegando, basta um pouquinho mais de paciência. Olhe, Pai, por todos esses nossos irmãos. E pedimos também por todos aqueles que não conseguiram ter esta visão, que não conseguiram esperar que a solução chegasse e tiveram esse ato, exterminando a vida no corpo físico. Rogamos também que eles possam ser amparados, que em primeiro lugar eles possam se acalmar e se libertar da culpa, que possam entender que são todos filhos de Deus, que somos todos irmãos e que eles são merecedores de ajuda e de novas oportunidades. Que junto a eles possam chegar os trabalhadores do nosso Mestre Jesus Cristo, que possam ampará-los, ajudá-los a se reerguer, convidando-os para que possam começar uma nova jornada, uma jornada de esclarecimento, onde poderão possuir e receber novas aprendizagens, que possam se entender merecedores de novas oportunidades. Ampara, Pai, a todos esses nossos irmãos. É o que nós, unidos aqui, rogamos na noite de hoje. E vamos agora para o nosso segundo momento, que é o momento do passe, e onde será também, onde acontecerá a magnetização das águas que nós deixamos. Jesus Cristo, nosso Mestre querido, que nos disseste que quando 2 ou mais estivessem reunidos em Teu nome, Tu estaria presente. É em Teu nome, Jesus, que estamos reunidos na noite de hoje, através dos nossos pensamentos e das nossas vibrações, rogando que possas olhar por cada um de nós, que os bons espíritos, Teus trabalhadores, possam perceber as nossas necessidades e possam, dentro de suas possibilidades, ajudar e amparar a todos nós, inspirando também bons sentimentos para que possamos receber, através deste passe, energias curadoras para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual. Que possamos abrir os nossos corações e a nossa mente para recebermos a ajuda que está sendo
oferecida nesse instante, penetrando as nossas células, possibilitando a renovação das nossas energias. Somos gratos por esta oportunidade. Agradecemos e pedimos, então, permissão para darmos por encerrado esse nosso trabalho de passe na noite de hoje. Que assim seja. Muito obrigada a todos os amigos que estiveram aqui na nossa sede. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam através da plataforma do Facebook. E convidamos a todos para que amanhã possamos estar reunidos novamente às 9 horas da manhã no nosso momento diário de orações. Muito obrigada, tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus.